Eu vou apresentá-los. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pela imagem, o capitão Roberto da Cunha Adachi. O capitão Adachi, seja bem-vindo, capitão. Prazer estar aqui, é uma honra, né, apresentar as atividades que a gente desenvolve aqui na 3ª Companhia 11º Batalhão, que é a área que envolve aqui a rádio, né? A gente está localizado na Maestro Elias Lobo, então a gente é vizinho aqui da rádio. Então, tudo que a gente desenvolve aqui para melhorar a sensação de segurança, para diminuir os índices criminais, a gente vai estar apresentando no programa de hoje aqui, com a sua ajuda. Seguindo aqui com a apresentação dos nossos convidados, o soldado Rafael da Silva Cavalcante de Alencar, é o soldado Alencar, o nome de guerra. Seja bem-vindo, soldado. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Também com a gente o 1º Sargento Anderson Cristiano Marques, é o Sargento Anderson, seja bem-vindo. Obrigado. E aqui à minha direita, o soldado João Diogo Silvestre da Silva, o soldado Silvestre, seja bem-vindo também a esta edição do programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro, uma boa tarde para você e a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Vamos lá então ao nosso primeiro tema de hoje, a Vizinhança Solidária, que tornou-se lei há alguns meses em São Paulo, é o programa Vizinhança Solidária. Prevê que em cada bairro os moradores tenham um contato mais estreito e troquem mensagens por aplicativos de celular ou pelo próprio telefone, tudo isso com o apoio da Polícia Militar. Na capital e no interior, várias localidades já adotaram a medida e já expõem faixas e placas com as orientações sobre o funcionamento do programa. Capitão Adachi, justamente o funcionamento do programa, por mais que a gente já tenha falado aqui no Gente que Fala e também muitos já conhecem, muitos cidadãos já conhecem, qual é a dinâmica do programa Vizinhança Solidária? Porque tem muitas áreas que não têm esse trabalho. A ideia principal, né, o cerne do programa Vizinhança Solidária é a integração polícia-comunidade, né? Então a polícia ela vai junto à comunidade para se aproximar, ter esse contato mais próximo, vai orientar aquela comunidade a ter posturas para que se evite e diminua o crime naquela região. Então a ideia principal do Vizinhança Solidária que é fazer essa integração, mostrar que o principal é que os vizinhos se conversem, porque o policial ele vai estar em algumas partes fazendo o patrulhamento, só que ele não tem olhos a todos os momentos, em todos os locais. A comunidade ela é muito mais eficaz, ela sabe aonde está acontecendo o delito. E se ela tem um contato próximo com o policial, ela consegue rapidamente apresentar isso aí para o policial, e isso aí a gente consegue ter uma eficácia muito maior no nosso atendimento. Então, eu falei aqui, o contato mais estreito, com troca de mensagens por aplicativos de celular ou pelo próprio telefone. Quem é que está do outro lado, quem é que está na outra ponta recebendo essas informações que o cidadão vai passar para a polícia na hora de um chamado, na hora de uma ocorrência? Então, na verdade, o PVS, o conceito principal, é a aproximação dos próprios moradores. Então, ele é feito nas ruas, diversas ruas, aqui na nossa área, algumas não, já várias ruas são participantes do programa. Então, a rua começa a se comunicar entre eles. Faz-se um grupo de WhatsApp entre os moradores das ruas, que lá colocam os problemas que são apresentados nas ruas, que podem diminuir a segurança. Quando há essa aproximação, né, que antigamente tinha-se mais fácil, em cidades do interior existe com muito mais facilidade, em grandes centros a gente perdeu isso daí, esse contato com o nosso vizinho, esse contato com o nosso, com a pessoa que mora do nosso lado. Esse contato é muito importante, porque a pessoa, por exemplo, vai viajar e deixa a casa sozinha. Se o vizinho está atento ou sabe que isso vai acontecer, esse vizinho vai ficar mais de olho naquela casa. E quando há algum delito ou alguma suspeita de algum delito, a gente também orienta, e já nas palestras que a gente ministra nessas ruas, qual é o canal técnico. O canal técnico é 190, nossa central de operações, e a pessoa liga e passa
todas as informações para a gente e se identifica como participante do programa Vizinhança Solidária. Basicamente é essa ideia, aproximar um vizinho com o outro. A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirma que a quantidade de crimes de cada área é um critério importante para a distribuição do efetivo de policiais militares, mas informa que este não é o único, importando também a população de cada área e outras particularidades. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, cada região tem suas características, mas em maior ou menor número, todos os crimes costumam ocorrer em cada uma das regiões. Quais os crimes mais comuns, capitão, na área da 3ª Companhia do 11º Batalhão? Os campeões aí de audiência aí é o roubo e o furto de celular, né? A gente tem um fluxo muito grande de pessoas aqui na área da Paulista, né? A gente tem uma população fixa de 200 mil habitantes, uma população flutuante de mais de 1,5 milhão pessoas dia. Então, furto e roubo de celulares é o nosso grande calcanhar de Aquiles, que a gente praticamente foca os nossos esforços aí para diminuição disso diuturnamente. Soldado Alencar, como é que funciona? Qual é a área abrangida? O capitão destacou a Avenida Paulista, mas qual que é a área abrangida aqui pela 3ª Companhia do 11º Batalhão? Em especial, o nosso policiamento de bicicletas, a gente fica mais na região da Avenida Paulista. Na Avenida Paulista aqui. E as adjacências, Isso, as ruas, as alamedas próximas. As paralelas. Citando até um exemplo desse trabalho nosso da Vizinhança Solidária, com os colégios aqui da região. A participação do pessoal que trabalha nesse colégio foi fundamental para que a gente diminuísse essa prática de delito com os indivíduos que usavam bicicletas. Esse estreitamento nos ajudou para verificar os horários que eles mais atuavam. Porque o que acontecia? Eles migravam de horário em horário, a gente ia em busca desses horários para coibir a ação deles. E foi fundamental a participação desses seguranças que estavam ali, que atuam e trabalham nesses colégios, dentro do programa da Vizinhança Solidária. São vários colégios na região, não só na Avenida Paulista, mas em outras ruas próximas. Então, essa colaboração desses seguranças, claro, a gente não vai dizer quais são os colégios, nem quem são essas pessoas, até pela preservação, mas eles, digamos, são os olheiros também. Sim, são, vamos dizer assim, uns parceiros nossos, né? Uhum. Através desse programa foi fundamental, o programa Vizinhança Solidária. Podemos citar até uma ocorrência nossa, que o indivíduo ele já é conhecido por nós, né? Ele menor de idade, sempre praticando esse delito, utilizando bicicleta, praticando furtos de celular, e ele se valia dessa questão da menoridade, porque no outro dia ele estava solto. Aí o que aconteceu? Com a colaboração desses seguranças, inclusive o colégio que tem aqui praticamente embaixo, a gente conseguiu identificar testemunhas, a própria vítima mesmo, e conseguimos indiciar o indivíduo dias depois. Ele praticou o delito, dias depois nós conseguimos deter ele, e ele foi indiciado num crime que ele tinha praticado dias anteriores. Aí o senhor vê como é fundamental essa participação da população, né? Esse estreitamento da polícia com o cidadão, essa troca de informações. E esse trabalho de vocês é feito por policiais com bicicleta? Sim, é uma das modalidades. Não se restringe somente ao policiamento com bicicletas. Tem também o pessoal da viatura, motos. O que é fundamental nessa área aqui da Avenida Paulista, para quem caminha? Infelizmente, assim, a gente muitas vezes atende um telefone, ou está ouvindo música, está acompanhando alguma coisa no celular e tal. Não deveria haver problema, a gente deveria andar com tranquilidade nas ruas usando o smartphone, mas não é o caso, né? Então a gente tem que se proteger. Quais são as recomendações da polícia nesse caso? Nesse caso, como o senhor bem falou, né, o cidadão ele tem o direito de utilizar o telefone dele. Às vezes ele está com um parente próximo aí que está num hospital e precisa falar no celular. Só que o que acontece? Dentro do que abrange o programa Vizinhança Solidária, é a questão da prevenção primária,
Que maneira eu posso utilizar esse celular? Eu posso usar esse celular aonde? Eu posso entrar num recinto, segurar de uma maneira que o celular de uma maneira mais firme, para que, se for num caso de urgência, ele precisa estar numa rua erma, segura o celular de uma forma que seja difícil de um indivíduo vir passar e pegar, porque o fluxo de pessoas aqui também é muito grande. Então, a pessoa deve se atentar a isso, entendeu? A forma, tem locais que ela pode pegar e se aproximar dentro de um recinto e poder falar normalmente no celular e correr tudo bem. Sargento Anderson, existem números para a gente ter uma ideia do que ocorre na Avenida Paulista nessa modalidade de crime? Bem, na Paulista e na região, né, nas ruas próximas. Sim. Aqui. No primeiro momento foi dito Avenida Paulista, porque a concentração dos crimes se dão porque aqui na é a Avenida referência, Paulista. né? É a referência da região, né? Isso, mas o programa Vizinhança Solidária, ele não está limitado à Avenida Paulista. Ocorre que os nossos pontos críticos aqui na Avenida Paulista... Desculpe, vocês estão lá na Maestro Elias Lobo, sim, é lá já próximo do Parque do Ibirapuera, sim, né? Isso. Então já é uma região toda que vem desde o Parque do Ibirapuera até aqui. Exatamente. A área da Terceira Companhia vai desde a Avenida Brasil até a Rua Antônio Carlos, indo do lado paralelo à Avenida Rebouças e até o final da Paulista, lá na Praça Oswaldo Cruz. Quer dizer, não pega só a região de Jardins, pega também o lado de cá, que é Cerqueira César, Bela Vista. César, e parte também do Paraíso. Do Paraíso. Uhum. Sim. E, bem, além do furto de celular e roubo de celular, nós também temos o furto de veículos. Furto de veículos que, na verdade, a sua maioria é furto de motocicletas, né? E eles se dão em bolsões de motocicletas. Na nossa área, nós temos 64 bolsões de motocicletas. E nós fazemos o policiamento dentre diversas modalidades de policiamento, bicicletas e policiamento a pé, policiamento motorizado, 4 rodas, e visando minimizar esses roubos, São furtos, são motocicletas paradas, estacionadas. Sim, nos bolsões próprios para estacionamento na via pública. São bolsões de motocicletas, né? Na nossa região nós temos 64. Então, para também minimizar esses crimes, nós fazemos diversas operações, como bloqueio, pinçamento, tem alguns nomes aí que se dão, mas visando a recuperação dessas motocicletas. O soldado Alencar falou a respeito de como o cidadão deve agir com o uso do celular nessa região. E aqueles que trafegam com motos por aqui, estacionam as suas motos, quais são as recomendações? Olha, não se distanciar muito da sua motocicleta. Preferencialmente deixar em estacionamento privado, que tem lá a segurança privada, tem lá o seu seguro. Na maioria das vezes a gente orienta as pessoas, né? A gente consegue até recuperar algumas motocicletas, mas pelo fato de ser furto, nós não temos um horário preciso que ocorre esses crimes e, por vezes, nós não conseguimos recuperar essas motocicletas. Mas é essencial que, ao perceber a ausência da sua motocicleta, entrar em contato com 190 para que fique registrado no Copom, né, o furto dessa motocicleta, e não só os policiais dessa região, mas os policiais de todo o estado de São Paulo fiquem já sabendo que aquela motocicleta é um produto de furto, caso ela seja abordada por algum policial, em qualquer região do estado de São Paulo. Qual que é a avaliação da Polícia Militar? As pessoas que sofrem algum tipo de roubo, de furto nesta região, deixam
muitas vezes, de fazer o boletim de ocorrência, porque é muito comum, tem gente que não vai à delegacia. Nessa região também acontece isso, o que acaba atrapalhando a ação da Polícia Militar, porque você não consegue mapear a criminalidade. Sim, atrapalha muito. Nossos indicadores criminais, eles não condizem com a realidade em parte, porque os dados eles são extraídos do Infocrim, fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública, e essas informações elas são fornecidas pelas vítimas. Se a vítima não faz o boletim de ocorrência, não fica registrado esse delito. Então, por vezes, a gente ouve de cidadãos que em determinada região não há policiamento, quando, na verdade, existe todo um planejamento operacional, visando empenhar os policiais em áreas críticas. Se nós não temos essa informação de que certa região também é uma área crítica, por falta de denúncias, de elaboração de ocorrência, a parte militar naquela região ela vai ser diminuída, justamente pelo fato de haver uma concentração de policiais nas áreas mais críticas. Então, é essencial que a vítima faça o boletim de ocorrência, registre no 190, e para que a gente tenha esse controle e faça o policiamento. Além do que, uma vez recuperado o soldado Alencar mesmo, o soldado Silvestre, que eles estão diariamente trabalhando no policiamento de motocicleta, eles recuperam diversos aparelhos celulares, produtos, a gente sabe que é produto de furto, ou até mesmo produto de roubo, pelas circunstâncias, é encaminhado até o distrito policial, e chegando lá não consegue localizar a vítima, porque a vítima não fez o boletim de ocorrência. O celular, ou a bicicleta, ou qualquer objeto que seja, ele é apreendido, ele fica apreendido, e o infrator, seja ele o receptador ou mesmo o roubador, o furtador, ele é liberado porque não tem a vítima, não tem o registro daquela ocorrência. Então, é essencial que as vítimas façam o registro. Desmistificam essa questão de que não vai valer a pena. Vai valer a pena, sim. Ou seja, a falta de um BO pode significar a presença de um criminoso na rua, porque ele foi liberado uma vez que não há uma comprovação em relação àquela ação dele. Exatamente. Soldado Silvestre, a exemplo do soldado Alencar, você também circula de bicicleta. Isso mesmo, Mauro. Eu trabalho no policiamento de bicicletas desde o mês de abril de 2017. E me fala um pouquinho dessa experiência de circular de bicicleta nesse controle, especificamente nessa região. A bicicleta é um facilitador da ação de vocês? Sem dúvidas. A gente tem uma mobilidade maior do que o policial a pé, né? E nós circulamos a Avenida Paulista inteira, desde a Consolação até, na verdade, a Bernardino de Campos. Nós fazemos todo esse policiamento. E acho que um fator surpresa que nós temos é de que quando nós estamos chegando, o infrator muitas vezes nem percebe, porque a bicicleta é silenciosa, né? Então, se fosse uma viatura 4 rodas ou uma motocicleta, ele ouviria o barulho do motor e ele, né, consequentemente, fugiria. Mas na bicicleta a gente chega e muitas vezes a gente já pega de surpresa porque ele não vê a gente chegando, né? E também a facilidade de conseguir circular entre as pessoas, né? Então a gente consegue, por exemplo, visualizar uma pessoa suspeita na calçada, a gente consegue ir pela calçada e ele acaba não vendo a gente chegando. E isso facilita muito o nosso trabalho, tanto na Avenida Paulista quanto nas adjacências, né? Na Alameda Santos, Jaú, São Carlos do Pinhal, a gente consegue fazer esse trabalho. No caso da Paulista, vocês circulam não só pelas calçadas, mas especialmente pela ciclovia. Sim, também pela ciclovia. Tanto que nós fazemos abordagem na ciclovia a indivíduos que estão... Muitas vezes o indivíduo está trabalhando de fazer entrega de alimentos, né, de aplicativos, porém ele está com um celular que é produto de roubo, produto de furto. Então a gente consulta o e-mail do celular e em algumas vezes esse celular ele consta como produto subtraído, né? Então... muitas vezes uma pessoa foi furtada, foi roubada e aquele indivíduo está com aquele celular, né? Então... Quer dizer, na ação policial, quer dizer, aquela
batida de praxe, como a gente diz, né? De fazer a revista do suspeito, também tem essa avaliação do celular que ele usa? Sim, sim. Além dos dados pessoais, né, através do RG, nós também consultamos o e-mail do celular. E é como se fosse a placa de um veículo, né? Então nós consultamos esse número. É o RG do celular, aparelho, exatamente. Né? Então, através desse número, nós conseguimos saber se ele é um produto lícito ou ilícito. Né? Então, muitas vezes o criminoso ele furta, ele rouba esse celular, coloca na internet para vender. E uma pessoa compra sem consultar, né, prefere um aparelho mais barato, prefere não ir na loja, prefere comprar na internet, sendo que ela não sabe que aquele aparelho é produto, muitas vezes uma pessoa, né, pode ter vindo a óbito por causa daquele aparelho, então ela acaba comprando, porém aquele produto é roubado. E aí nós fazemos a consulta desse número, do e-mail, e muitas das vezes, pelo menos eu acho que uma vez na semana, aí a gente consegue recuperar pelo menos 1 ou 2 aparelhos de produto de ilícito. Agora, essa prática, nessa ação de vocês de verificar o aparelho que a pessoa que está sendo revistada está usando, isso é uma coisa na Avenida Paulista, não é uma ação na PM de uma maneira geral, na abordagem de um suspeito. Não, esse é um procedimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Em qualquer lugar do Estado de São Paulo, o policial, ele verifica o número do e-mail do aparelho, que é asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Então, aquele número ali a gente consulta em qualquer abordagem e o número de celulares recuperados pela Polícia Militar vem crescendo através dessa prática que a instituição adotou. Sim. Agora, a importância, né, capitão, do cidadão fazer o boletim de ocorrência em relação ao roubo do celular, porque, como destacou o soldado, o aparelho muitas vezes é vendido e a pessoa compra mais barato e aquilo é um produto de crime. E vai alimentar o crime, evidentemente essa cadeia não para, né? Se continuar ocorrendo dessa forma. Sem dúvida. O registro ele é fundamental para a gente direcionar o policiamento para aquela região que está acontecendo mais o crime, né? O Silvestre falou da prática, né? Dessa modalidade do furto e do roubo de celular, que eles têm uma maior permeabilidade no policiamento de bicicletas. Uma coisa que também é interessante desse policiamento é que aqui na região a gente conseguiu evitar, coisa que não aconteceu na região de Pinheiros, o aumento de furto e roubos de bicicletas, né? Que também tem um chassi próprio, que também tem um RG próprio, sim, como se fosse o e-mail do celular, o chassi do carro, a bicicleta também, que acontece bastante aqui, acontecia, a gente conseguiu manter os níveis, os índices criminais controlados por conta da atuação deles, né? E por conta de orientações que a gente fez até num programa que o Alencar participou, um programa do YouTube, orientando, mais para o público ciclista mesmo, orientando como adotar medidas de prevenção primária para que não seja alvo desses criminosos, né? Então, de saber esse número, muita gente não sabe que existe esse número de chassi, onde olhar, depois, como fazer o acionamento para a polícia, para que isso seja imediatamente, caso seja roubado ou furtado, seja direcionado o policiamento para aquele delito. Então, tem até um estudo que a gente estava conversando isso aí antes de vir, tem um estudo que o policiamento de bike, comparado a uma modalidade de policiamento que a gente tem aqui na Paulista, que é o patrulhamento a pé, ele é 10 vezes, tem um alcance 10 vezes maior do que o patrulhamento a pé, o patrulhamento de bike. Isso até a gente vai expandir um pouco mais. Hoje a gente tem por volta de 10 policiais no policiamento de bike, a gente vai expandir para 15, juntamente em conjunto com a Paulista Viva, que vai fazer algumas doações de bikes novas. Isso a gente vai conseguir expandir, e a consequência disso é diminuição de índice, é um aumento na sensação de segurança, é uma região aqui, nossa, aqui, mais segura, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer o Alencar e o Silvestre aqui para o nosso bate-papo, porque é um policiamento bastante eficaz, que atua bem nessa área
nevrálgica da cidade, que é a Avenida Paulista, né? Quais são os critérios, capitão, para a definição de como é que o policiamento vai ser feito? A gente está falando aqui do policiamento de bike, que vai passar de 10 para 15, claro, precisa ter a bike disponível para poder fazer o policiamento. Esse é o critério número 1, se não tiver a ferramenta, né? Agora, o que é que define? A Paulista, por exemplo, uma área plana, uma área ampla, onde é possível andar de bicicleta. Aliás, tem bicicletas de todos os tipos, tem as patinetes, enfim, este critério é importante, é levado em consideração para definir que a Paulista vai ser ou motorizada, ou vai ser de bike, ou vai ser a pé, enfim. Na verdade, a quantidade de efetivo que a gente tem na nossa companhia, que vai ser colocado ou no policiamento 4 rodas, ou no policiamento 2 rodas, ou no patrulhamento a pé, ou no patrulhamento de bike, o efetivo todo, ele é definido por critérios criminais. Isso aí tudo é definido no Estado-Maior da Polícia, no comando da Polícia, e já vem todos esses, tudo isso de população fixa, flutuante, índices criminais, a importância daquela localidade vai ser levado em conta. Feito vários cálculos, e cada companhia é determinado uma quantidade de efetivo. Aqui, no nosso caso, a gente tem por volta de 170 policiais aí, que é o nosso efetivo fixado. A gente tem, é o nosso ideal, é o nosso sonho de consumo. A gente não tem isso 100%, a gente tem um certo déficit. Isso é uma realidade em todas as companhias da Polícia Militar. E com esse efetivo em mãos, a gente tem os recursos também, que a gente vai colocar o recurso humano que a gente vai colocar nas viaturas, né? Então, o recurso material, tanto viatura 4 rodas, quanto viatura 2 rodas, quanto bicicleta, ele é dimensionado de acordo com o efetivo que a gente tem. Então, a gente tem fixado de viaturas 4 rodas, 25 viaturas. A gente tem dimensionado para viaturas 2 rodas, que são as motos que trabalham na RPM, 11 motos. Bicicleta a gente tem 10, vai aumentar para 15. Também o critério principal é a quantidade de efetivo. Então, a gente coloca o critério principal é a quantidade de homens que a gente tem para atuar naquela região. A partir dali, são destinados para a gente, para cada companhia da Polícia Militar, a quantidade de meios, né, a quantidade de materiais. E aí o comandante de companhia, no caso, a nossa companhia aqui, 3ª Companhia, 11º Batalhão, a gente distribui conforme características locais. Uma coisa que é bastante eficiente para os principais crimes, né, que a gente tem aqui na região, que é o furto e roubo de celular, o policiamento de bike é uma ferramenta muito eficaz, justamente por causa dessa permeabilidade, capilaridade que ele consegue atuar em regiões que a viatura 4 rodas, até mesmo a viatura 2 rodas, não consegue. E muito mais também, eu coloquei 10 vezes mais a área de extensão do que o patrulha a pé, por conta do policial a pé não tem uma mobilidade tão grande. Por isso que é tão interessante essa modalidade de policiamento aqui na nossa área. Agora, ficou claro, então, que o principal tipo de crime aqui na região da Paulista é o furto e roubo de celular, aquela pessoa que, de forma descuidada, enfim, acaba sendo a vítima desse tipo de crime. Não é o roubo à mão armada, enfim, pegou, bateu ali, levou o celular embora, a pessoa está usando. São as duas modalidades. Tanto o furto, que é aquela pessoa que está mais distraída, vem o meliante, faz a subtração, naquele momento de distração do pega e sai correndo, leva embora, é o trombadinha. A pessoa chamado nem trombadinha. Viu. A pessoa nem viu. Mas também a gente tem um índice muito grande também da pessoa que age, que faz para retirar aquele bem do cidadão, utiliza a violência ou grave ameaça. Pode ser uma arma, pode ser... Aí acho que já mais são os motoristas que circulam, são assaltados nos semáforos. Também. Tem bastante incidência nisso, né? Mas também os próprios pedestres também, eles sofrem da violência ou grave ameaça na subtração do seu bem. Tanto o pessoal que está nos veículos, quanto o pessoal que está a pé, eles são vítimas dessa modalidade de crime. Uhum. Eu quero incluir na nossa conversa agora aqui no programa Gente que Fala a soldado
Maísa Albuquerque Silvério Suardi, a soldado Suardi. Ela vai ficar aqui agora no lugar do... Quem que vai sair? O soldado Alencar, não é isso? Tudo bem, soldado Suardi? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço a participação aí no programa. Você tem uma atuação voltada à vizinhança solidária, né? Exato. Me fala a respeito do seu trabalho. Eu sou, na verdade, aquele elo de ligação, né, com a comunidade que tem interesse em participar do programa Vizinhança Solidária. Normalmente, a pessoa que tem interesse, ela nos procura através do nosso telefone, né, com a intenção de querer participar. A gente segue um cronograma, né? Primeiramente, a pessoa que tem interesse, normalmente ela se propõe a fazer a divulgação, né, do programa nos condomínios mais próximos ou comércios, e quando nós atingimos uma quantidade mínima aí de pessoas, normalmente 10 pessoas, nós costumamos marcar uma data para fazermos uma reunião, onde nessa reunião a gente apresenta, né, Tem que ter um faz mínimo a de 10 pauta. pessoas? Porque senão fica meio inviável, né, a adesão do projeto. Porém, nós fazemos assim para que haja um maior número de divulgação, né, até mesmo entre eles. E normalmente a gente agenda uma data, seja na companhia ou um dos moradores, sempre eles nos disponibilizam algum local para fazer essa reunião. E nessa reunião a gente especifica, a gente explica tudo o que é o programa, como que funciona, né? E após essa pauta, a gente normalmente fornece uma ficha de cadastro com os dados mínimos dos interessados, principalmente, né, do síndico do prédio, porque ele que tem o contato direto com os moradores. E após essa adesão, nós providenciamos, na verdade, a colocação das placas. São placas, na verdade, apenas para que a gente tenha o elo, saiba que aquela pessoa ela é participante do programa. Não significa que aquilo ali vai, de repente, fazer com que não se evite por completo, né, um crime. Porém, já é um elo de ligação, a gente sabe que aquele pessoal já está participando do programa. Nessa área do da terceira companhia do 11º Batalhão, quantas pessoas, quantos moradores participam do programa Vizinhança Solidária? Atualmente nós temos mais de 21 mil pessoas participantes, cerca de 159 condomínios residenciais, 17 residências e 34 comércios. Isso para uma população total da área? Eu não sei exatamente. Não saberia dizer, né? Não tem problema. Mas são já 33 ruas que participam do programa na nossa área aqui do Jardim Paulista. Capitão, o senhor queria comentar alguma coisa? Não, interessante desses números que a Suardi trouxe para a gente é que nas ruas que foi implantado o programa Vizinhança Solidária, houve uma diminuição de 60% dos índices criminais naquela rua. Então a gente faz um comparativo do antes e depois, né? De um ano para o outro, de como era, de como está com o programa Vizinhança Solidária. E a gente vê em números, 60% é um número bastante significativo. E é o que a gente busca, né? Essa diminuição dos índices criminais, que, em outras palavras, é a diminuição do crime naquela região. E você, por consequência, você aumenta também você consegue atingir que a sensação de segurança volte àquela região. Então, é uma mudança de comportamento coletiva, né? É uma mudança de comportamento entre os vizinhos daquela rua que se interesse a implantar o programa. Mudança de comportamento em que sentido? Um se preocupar com o outro, né? Um se preocupar em saber que o seu vizinho está com
tá deixando a segurança um pouquinho de lado e você se preocupa e você orienta ele, ó, melhor você fazer tal coisa. Ou mesmo pelo grupo do WhatsApp, que o grupo do WhatsApp é por cada rua, o pessoal conversa entre si. Isso aí traz, além dessa participação da polícia, traz outros benefícios que é fundamental para a gente, que são questões de prevenção sociais, que é a questão da própria zeladoria urbana. A vizinhança toda unida, eles sabem que em determinado local, é um exemplo que eu vou citar, a iluminação pública está deficiente. Eles vão cobrar isso daí. Isso aí melhora a sensação de segurança e diminui também a atuação do criminoso que quer atuar naquela área. Esse é um dos exemplos que a gente colhe. É aquela teoria das janelas quebradas, né? Exatamente. Quanto mais deteriorado está o ambiente, mais favorece a criminalidade. Exatamente. Aquela teoria social que é clássica. Janelas né? quebradas, né? Broken Windows, é uma teoria social americana. Isso aí eu utilizei até esse exemplo na última reunião que eu tive com o meu efetivo lá na companhia. E para chamar a atenção da importância disso daí. Então, a gente insiste tanto nessa participação da comunidade para realmente que haja essa integração polícia-comunidade. Em alguns locais, de tão próximo que estava a polícia da comunidade, a comunidade sabe quem que é o policial que patrulha na rua, na sua rua. Então, já sabe pelo nome, às vezes para conversar, tomar um café, ver como estão as coisas. Isso aí já inibe a ação de um criminoso naquela região. Só a plaquinha, a gente tem uma placa que a gente instala para aquela rua que começa a fazer parte do programa. Aquela plaquinha já inibe, muitas vezes, já tem uma característica de inibir os criminosos que vão fazer alguma coisa, porque sabe que aquela rua já está blindada com o programa Vizinhança Solidária. Sargento Anderson, como é que você chegou para o programa? Aliás, o que o policial militar precisa fazer para estar no programa Vizinhança Solidária? Ele é escalado? Ele se habilita a isso? Não, na verdade, todo policial militar ele é capacitado para atuar no programa Vizinhança Solidária. Atualmente, nós temos um número de policiais que trabalham diretamente relacionado a esse programa, mas todos os policiais eles são capacitados para atuarem nesse programa. Agora, Silvestre, soldado Silvestre, como é que você chegou na Vizinhança Solidária? Então, o nosso trabalho, no dia a dia mesmo, né, nós conseguimos fazer contato de uma maneira mais fácil com a comunidade, até mesmo pela proximidade, né? Nós fazemos o ponto de estacionamento em alguns locais de grande movimento, por exemplo, Brigadeiro Luiz Antônio com Paulista, Rua Augusta com Paulista, Consolação com Paulista. Então as pessoas chegam, né, nos policiais e passam algumas situações. Por exemplo, tinha um morador aqui no prédio da Brigadeiro com Paulista que ele, pela janela dele, né, ele via alguns menores que estavam tentando praticar furto de celular, enfim. Ele entrou em contato com a gente. E eu e meu parceiro, a gente estava ali pela Teixeira da Silva, né? Nos direcionamos a Brigadeiro Luiz Antônio, e justamente quando nós chegamos, esses menores estavam correndo, a gente abordou eles e eles estavam com o celular na mão, e a vítima correndo logo atrás. Então, assim, pelo contato de uma pessoa da região, um morador, nós conseguimos apreender alguns menores que estavam praticando furto aqui na Avenida Paulista. Agora, fazer uma brincadeira aqui, tem trabalho para locutor no Vizinhança Solidária, porque o Silvestre está habilitado para isso, viu? Ele faz as narrações das nossas solenidades, ele é sempre escalado para esse tipo de coisa, ele é bem solicitado, toda a região nossa aqui. Parabéns pela voz, Silvestre. Obrigado. Olha, o capitão Adachi liderou a operação da Polícia Militar que acompanhou a manifestação de estudantes e professores no último dia 15 na Avenida Paulista contra os cortes ou contra os contingenciamentos, né, como queiram, na educação. Como é que funciona, ou como é que funcionou esse acompanhamento dessas manifestações, considerando que vai haver mais manifestações agora no domingo? São manifestações diferentes, né? A manifestação do dia 15 foi como pauta a educação.
Então, como ia ter um volume enorme de gente, foram feitas reuniões prévias para acertar como seria o itinerário, o deslocamento do caminhão de som, quantas pessoas era estimada, e no dia, aí é feito um planejamento em cima do que o pessoal, das lideranças trazem, o pessoal que participa das reuniões trazem para a gente, é feito um planejamento, um policiamento específico para aquele evento. Nesse dia em específico foi feita uma operação, na qual eu estava como comandante da operação. Pelo tamanho do evento, a gente tem a figura, que é uma figura nova, que a gente começou a adotar aqui no Comando de Policiamento de Área Metropolitana 1, que aqui é a nossa região, começou a adotar a partir de janeiro desse ano, que é a figura do mediador. Justamente para que é uma figura neutra, para que as lideranças tragam a problemática deles e passe também aquilo que foi acordado em reunião, como itinerário, quantidade de pessoas. Isso daí não expõe tanto o comandante da operação e é um elo que também diminui essa característica de lados opostos, né? A participação da polícia nesses eventos é justamente para que haja a segurança de todos, para que a população se manifeste, mas que não haja a quebra da ordem, né? Para que a ordem se mantenha. Graças a Deus, a operação nesse dia aí e a manifestação em si teve um caráter pacífico, né? Então não teve problemas, apesar do volume enorme de gente. E as manifestações envolvendo os professores, ela tem essa característica. O pessoal é de um diálogo, né? As lideranças sempre estão abertas a diálogos, acatam os nossos pedidos, o que eles solicitam, quando não é possível, eles também entendem. Então, a gente está ali para orientar, para prestar a segurança adequada para aqueles que estão manifestando, e foi de uma maneira assim, essa operação em si foi bem sucedida, né? Porque não houve incidente, não houve confrontos, não houve machucados, o pessoal se manifestou no horário previsto, iniciou concentração no vão livre do MASP às 14 horas, o deslocamento iniciou às 17 horas, com chegada às 18 horas na Assembleia Legislativa. Tudo isso, o que estava no roteiro foi cumprido e não houve nenhum incidente. E para o domingo agora? Para o domingo, eu infelizmente não vou estar, porque eu vou estar trabalhando no sábado, mas tem um efetivo próprio, porque também vai ser uma manifestação grande, né? Tem já um planejamento próprio para isso. Vai dar para antecipar esse planejamento? Como será? Então, não dá porque eu não participei desse planejamento. Como eu não vou participar, eu vou estar de serviço um dia antes, eu não participei do planejamento, porque esse planejamento, como são eventos que fogem aqui à companhia, são planejamentos que abarcam todo o comando do centro aqui. Então, envolve não só o comando do meu batalhão, envolve o comando de outros batalhões. São outros batalhões envolvidos. A gente tem falado aqui diariamente sobre o decreto presidencial, que vai levar mais armas para as pessoas, enfim. Eu vou engatar uma pergunta aqui do Jaime do Jardim Bonfilholi. Ele pergunta para o senhor, capitão, mais armas e munições nas ruas, nas mãos da população, não são um risco maior também para os policiais? Então, quem se aprofunda no tema, verifica que as pessoas que vão adquirir armas e munições tem uma série de critérios para adotar. A ficha criminal dela tem que ser limpa, ela tem que ter a residência fixa, ela tem uma série de critérios que a pessoa tem que estar tudo em dia para que aquilo ocorra, né? Então, não é simplesmente a pessoa ir lá numa loja de departamento comprar uma arma. São vários critérios que ela tem que adotar. Ela tem que ter um treinamento prévio, ela tem que ter uma avaliação psicológica, ela tem que demonstrar toda uma capacitação, uma conduta ilibada para que ela consiga
o porte da arma. Mas serão mais armas nas mãos das pessoas nas ruas, isso preocupa os policiais? Não preocupa, não preocupa porque é algo que a gente nem acaba discutindo, né? O que preocupa a polícia militar são as armas nas mãos dos criminosos. Isso sim preocupa. Isso preocupa porque é o nosso dia a dia. Um criminoso, uma pessoa que está à margem da lei, com uma arma na mão, a gente sabe que vai pode destruir famílias, vai subtrair patrimônio de pessoas de bem que trabalham, e para os policiais em si, esse sim o grande problema, porque a gente corre o risco de ter um enfrentamento e, por vezes, aí com o sacrifício da própria vida. E isso sim realmente preocupa. Um outro questionamento aqui da Solange do Jabaquara. Soldado Soares, ela diz assim, é possível fazer BO online para roubos de celulares? Ela diz assim, eu sei que muita gente desiste de ir à delegacia pela demora ou por achar que não vai adiantar nada. A gente já tratou aqui antes, enfim, mas é possível fazer pela internet esse tipo de queixa? Não. De ocorrência? Esse tipo de ocorrência não. O ideal é fazer ela de forma concreta mesmo, pessoalmente. Aumentar a quantidade de crimes que possam ser informados pela internet não é uma maneira de incentivar a população a fazer isso e melhorar o mapeamento da polícia? Bom, até posso complementar um pouco o que a soldado Swart disse. Muitos delitos, algumas coisas, alguns tipos de delitos de menor gravidade, eles são possíveis de registrar pelo BO eletrônico, pela delegacia eletrônica. E muitas vezes essas pessoas que poderiam fazer isso vão até a delegacia. Então ficam lá muito tempo, acabam aumentando a fila, e outras que realmente precisam ir à delegacia têm que ficar esperando. Então, por exemplo, um furto de celular, o furto ou a perda de um documento, a pessoa pode registrar pela delegacia eletrônica. No caso do roubo, como há um emprego de violência, então a pessoa tem que ir à delegacia para os policiais civis colherem mais informações sobre aquele crime. Mas o furto do celular pode ser feito pela internet? O furto sim, o roubo não. Quer dizer, o furto não há violência. Por conta do emprego da violência. Exatamente. Exatamente. Por isso que o furto a perca, você pode registrar pela delegacia eletrônica, pelo site. Porém, o roubo, como há um emprego de violência, aí sim tem que ir até a delegacia mais próxima. Sempre que houver o emprego da violência, independentemente do tipo de roubo, sempre terá que ser na delegacia. Sempre tem que ir para a delegacia, porque o policial civil ele precisa colher mais informações, até mesmo para direcionar o policiamento da polícia militar para aquela região que pode ter acontecido o crime. Que outros crimes de menor gravidade, não que um roubo de celular não seja... Não dá para dizer que ele é de menor gravidade, porque aquilo, às vezes o aparelho ele é caro, enfim, tem informações importantes no seu conteúdo ali, isso pode representar uma grande perda para o dono do celular. Mas que outros crimes poderiam ser feitas a ocorrência pela internet, que ainda não temos essa possibilidade? Então, no momento, o registro pode ser a perca de documentos, né, como eu já havia dito, a perca de celular, o furto de celular, que são crimes de menor potencial ofensivo, né? Então, a pessoa não precisa perder aquele tempo, aquele dia. Às vezes a pessoa tem que faltar no trabalho, tem que faltar na escola para registrar o BO na delegacia. Então, ela pode fazer isso pela própria internet, né? E, com certeza, isso posteriormente vai ser ampliado para melhorar o atendimento da população. O Marcos de Pinheiros quer saber... Aí eu vou dirigir para o sargento essa pergunta, sargento Anderson, porque não sei se é o caso aqui com vocês, mas ele pergunta o seguinte: por que é tão difícil desenvolver um policiamento preventivo na chamada Cracolândia? Acho que ele está querendo dizer por conta das mini Cracolândias que estão espalhadas por aí, porque já não é mais ali aquela só na região central, e aqui nessa região da Paulista a gente sabe também que existem vários pontos que também fazem parte disso. Na verdade, aqui na região da Avenida Paulista, né, a área que compreende aqui o 11º Batalhão, 3ª Companhia, não temos esse tipo de aglomeração de pessoas, né, para esse fim. Tem um aqui, outro ali. É um problema social, na verdade, né? É difícil a atuação policial naquela situação, porque
não no cometimento de crime, se pode dizer assim, se é que pode dizer assim, né? Mas como é uma atuação diversa das planejadas, do planejamento operacional dessa região, é até complicado eu dizer alguma coisa a respeito disso. Como é que o senhor avalia, capitão, essa questão da dificuldade de um policiamento preventivo na chamada Cracolândia? Porque uma coisa, de fato, é o usuário da droga, mas em algum momento ele vai buscar essa droga, ele vai estar em contato com quem vai trazer a droga para ele. Como é que a polícia observa este momento? Então, falando Sendo um problema social, mas tem um caso de polícia aí também que é preciso. Sim, quando é identificado crime, a polícia atua quando há o crime. Quando é identificado o crime, no caso, um tráfico de droga, isso é caracterizado, quem visualizou pode fazer o acionamento 190, que a viatura vai lá e vai tentar inibir isso daí. Quando não há o crime, fica realmente complicado, é mais uma questão social. Infelizmente, a gente sabe que esse problema das drogas assola a sociedade como um todo. É o que a gente estava comentando da teoria das janelas quebradas, né? Isso traz consigo uma série de possíveis crimes, né? Mas enquanto não há um crime, a gente fica complicado a gente atuar de forma a polícia militar atuar, né? Porque a gente fica realmente sem objeto. É mais uma questão realmente de zeladoria urbana, somado à parte da questão social. Isso daí, essas duas engrenagens funcionando bem, facilitam bem o nosso serviço, né? Ajudam bastante o nosso serviço. Polícia Militar fazendo um preventivo nisso é muito mais, acredito eu, papel social, papel de zeladoria urbana, melhorando os entornos, aquela região. Isso daí evita-se muito mais o crime. Aproveitando ainda essa questão feita pelo Marcos de Pinheiro, desse policiamento preventivo na chamada Cracolândia, porque é difícil, quero perguntar para soldado Suardi, no programa Vizinhança Solidária, os moradores também denunciam consumo de drogas, também apontam para possíveis locais de tráfico, especialmente o crack? Esse tipo de ocorrência aparece na Vizinhança Solidária? É difícil. O pessoal do Vizinhança, eles costumam fazer a reclamação ou divulgar sobre moradores de ruas, né? Que eles têm a preocupação de que às vezes se sentem ameaçados por eles, mas quando há indícios de que há um uso de entorpecente, de droga ou qualquer... Eles repassam para mim essas informações, eu normalmente passo a todo o efetivo, né, para que possa fazer se há uma atitude suspeita, os policiais eles vão encostar lá para essa averiguação. Mas o que acontece muito aqui na região da Paulista é que esses moradores de ruas, eles são a população, infelizmente, elas acabam ajudando, né, dando esmolas, né, a gente até tem uma intenção aí de fazer uma campanha, né, sobre diga não às esmolas, porque nossa região é uma região que é uma região bem, ela é rica, né, é uma região que o pessoal aqui, eles não dão uma esmola... de porte ou de não é baixo, uma esmolinha. né? Não é uma esmolinha. Então, o que acontece? Esse pessoal acaba se concentrando naquele lugar, porque eles acabam ganhando coisas de valores, ou não só parte de alimentação, como uma gorjeta bastante alta. Soldado Silvestre. Até complementando um pouco o que a Suardi disse e o senhor tinha perguntado, uma vez, através de um contato de uma comerciante ali da região da Avenida Paulista com a Consolação,
foi informado que um menor de idade, né, poderia estar portando entorpecente. Então, meu parceiro e eu abordamos, né, este menor, de cerca de 13, 14 anos, e quando perguntamos se ele tinha algo de ilícito, ele estava com um pacotinho com 30 pedras de crack, né? Então, ele iria fazer o tráfico de drogas ali no final da Avenida Paulista. Nos baixos, ali naquele acesso para Doutor Arnaldo e para a Avenida Rebouças. Né? Isso, exatamente. Então, ele iria fazer o tráfico de drogas ali naquela região, né? Então, ele foi apreendido, né? Por estar portando essa quantidade de entorpecentes. Então, o nosso trabalho nós fazemos, né? Que é o policiamento preventivo ostensivo, né? Porém, tem toda aquela questão social também que tem que envolver outros órgãos, né? Outros órgãos públicos, e também a participação da comunidade é de extrema importância, né? Acho que o soldado, sim. Fazendo uma complementação nisso, deixando bem claro, a polícia ela não é nenhum contra e não vai de maneira nenhuma impedir essa questão da ação social, entendeu? Sim. Porque justamente a gente vê o que acontece na nossa região. Vem diversas entidades de assistência social e eles recusam essa ajuda. Sim. Eles acabam recusando porque eles sabem que, para eles, numa questão assim, acaba sendo mais cômodo devido o que acontece na região. Eles acabam recusando essa questão aí da própria assistência social, que quer dar um auxílio, quer incentivar uma recuperação da pessoa, entendeu? Uma oportunidade de trabalho, mas ele acaba recusando. Soldado Alencar, quero aproveitar que o senhor está com a palavra, já que o nosso tempo está se esgotando, sua conclusão para a gente encerrar o programa. Palavra final da Polícia Militar. Polícia Militar, você sempre pode confiar. Soldado Suardi, a palavra final sua. Eu falo que o nosso trabalho está sendo feito e que nós sempre estaremos à disposição aí da comunidade e da nossa região. Sargento Anderson, sua conclusão. Bem, a segurança pública é um dever do Estado, mas também é responsabilidade de todos. Soldado Silvestre. Bom, muito obrigado a você, Mauro, ao ouvinte da Rádio Trianon, e sempre que possível você, se puder fazer um contato com a Polícia Militar, seja como policial na rua ou indo na companhia, fazendo 90, a ajuda é sempre muito bem-vinda. Capitão, sua palavra final. Agradecer, Mauro. A Polícia Militar está sempre do lado das pessoas de bem. A Polícia Militar é a força pública do Estado de São Paulo. Podem confiar. Nós que agradecemos a presença de todos vocês nessa edição do programa Gente que Fala. São os policiais militares da 3ª Companhia, do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, capitão Roberto da Cunha Adachi, 1º Sargento Anderson Cristiano Marques, o soldado Rafael da Silva Cavalcante de Alencar e o soldado João Diogo Silvestre da Silva, além da soldado Maísa Albuquerque Silvério Soares. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvati, direção-geral Fausto Camunha. Do outro lado, você, ouvinte do programa Gente que Fala, a razão da nossa presença aqui. Bom final de semana a todos, até segunda-feira. Tchau, tchau.